Nesta terça-feira de carnaval, já vamos começar o nosso RS em Pauta com uma entrevista. Estamos recebendo aqui o Eduardo Scaravaglione, Isso mesmo. Que é fotógrafo, autor, apaixonado por carros. Muito bem-vindo, um prazer te receber nessa terça-feira de carnaval aqui no nosso estúdio da Masper. Igualmente, prazer estar aqui. Conta pra gente então um pouco de como começou a tua paixão por fotografia e também por carros. A fotografia ela vem assim, né, como paixão e como recorrência desde a infância, né? Meu pai tinha várias máquinas ele não era fotógrafo, era advogado, assim como eu, mas também tinha várias máquinas de fotografia. E naquele lidar, né, naquele brincadeira de criança, a gente sempre vai mexendo. Ganhei lá nos anos 70 uma xereta, né? Os mais antigos, assim como eu, devem saber que era uma máquina da Kodak, uma xereta, e aí fotografava bairro, arquitetura, então surgiu daí. Ao mesmo passo, né, a questão dos carros antigos também vem dessa recorrência assim, familiar. Né? Meu pai manteve o carro do meu avô, um Ford 50, 51, até os anos 70, 73, 74. Né? Então vem daí essas duas paixões e eu uni as duas. Né? Pois é, tu tem 4 livros, né? Isso. Participou de 4 livros, que é o Paixão sobre Rodas, Ferrugem no Sangue, volumes 1 e 2, e também um que é Raízes Históricas e Culturais do Chimarrão e Erva Mate. Exato. Vou começar te perguntando sobre o Paixão sobre Rodas, se foi um livro 100% autoral, se teve participações também. O Paixão sobre Rodas foi lançado em 2019, é um livro que foi financiado, por assim dizer, pelo Veteran Car Club do Brasil, RS, clube do qual eu faço parte, né? E foi um desejo nosso de narrar a história do antigo mobilismo aqui no estado e, ao mesmo tempo, né, contar um pouco a história desse clube. Hoje nós estamos, aquela ali é a capa, nós estamos com 45 anos de clube, né? E é um clube muito importante, não só no Rio Grande do Sul, mas como nacionalmente, que certifica as placas de coleção dos veículos clássicos, né? E fez parte, né? Ajudou a fazer parte dessa conservação dessa história desses veículos antigos. Pois é, para explicar para o pessoal de casa, o livro ele conta a história do antigo mobilismo e de um dos mais antigos clubes do Brasil e que ajudam, né, a preservar esse patrimônio cultural, o Veteran Car Club do Brasil RS, Isso. em Porto Alegre. Que bacana. E como surgiu essa oportunidade quando tu lançou esse primeiro livro? A gente já vinha falando disso há muito tempo, né? Era uma necessidade, porque eu sempre, quando entrei no clube, sempre fiz os registros dos carros, né? Fotografei. E a gente já vinha uns 2, 3 anos comentando isso. Quando nós fizemos 40 anos, então em 19, a gente chegou, não, agora é o momento, vamos fazer um livro, né? Não que fosse assim comemorativo fechado, datado, né? Mas era importante aquela data dos 40 anos. E tanto se a gente olha o livro hoje, tem bem pequenininho ali os 40 anos, mas é um livro ali aberto, ele tanto pode ser comprado ou visto hoje, ou como daqui a mais 40 anos, porque a gente só faz essa pequena referência que ele foi lançado nos 40 anos, mas a gente está trazendo toda a história do antigo mobilismo. Então, quem gosta de automobilismo, esse é o livro perfeito. É uma pedida, é um livro bonito, de mesa, bacana, bem bonito. Vamos para o segundo, então, que é o Ferrugem no Sangue. Primeiro, explica para a gente um pouquinho dessa expressão, de onde surgiu, qual o significado deste nome. Ferrugem no sangue é uma expressão corriqueira de quem gosta de carros antigos, né? Tem ferrugem no sangue, ferrugem nas veias, né? Então são essas expressões que circundam esse ambiente de quem é aficionado pelos carros antigos. Então nada mais natural, né, que aí de novo o jornalista Irineu, que faz os textos, que fez o Paixão também comigo, a gente meio que pegou essa expressão dizendo, não, ferrugem no sangue, né? É o pessoal que curte os carros antigos. Ele tem essa cultura da ferrugem no sangue, ele gosta dos carros antigos, então ficou como uma referência. Né? Também esse livro foi lançado em 19, na Feira do Livro, 19, e depois o oficial em dezembro de 19, nós lançamos. Né? E a gente vê no subtítulo Histórias de Carros Inesquecíveis. Tu pode citar para a gente alguns carros que são inesquecíveis e que isso é além do gosto pessoal, né? São crônicas do Irineu, que elas podem ser, elas não têm uma cronologia, tu pode ler a primeira, a última, do meio, né?
e com as minhas fotos. Carros inesquecíveis são justamente as DKVs, né, que fizeram história. Eu acho que todo mundo teve um pai, um avô que teve. Né? Nós falamos de Fusca, né? O tão adorado Fusca aqui no Brasil, campeão de vendas, né? Tem carros mais antigos, como o Chevrolet Bel Air. Então, ele vai narrando essas crônicas, né? São carros que também passaram, que ou o pai dele teve, ou ele teve, que ele também é um restaurador e um antigo mobilista. Então, ele vai tecendo essas crônicas e eu vou ilustrando com as fotos as crônicas dele. E aí vem a segunda edição, né? Ferrugem no Sangue 2. Todas as fotos de ambos os livros são autorais tuas. Isso. O 2 foi agora em 23 e a gente incluiu os aviões, que é uma paixão também, não que eu não goste assim, né, mas é uma paixão bem forte do Irineu, né, que ele é um aficionado por aviões. Então nós incluímos os aviões inesquecíveis. Então nós viajamos, foram em pequenos aeroclubes, né, tem gente que coleciona avião também, né, e então fotografamos aviões antigos, falamos de outros aviões clássicos, né, enfim, que de aviação comercial. Então tá tudo isso misturado. Ele é um livro mais robusto porque nós temos esse capítulo dos aviões. Né? Que vocês fizeram todo esse trabalho de pesquisa, então, e esse processo da fotografia. Antes de chegar alguns colecionadores de aviões, por exemplo, tu já sabia mais ou menos o que tu ia encontrar lá para fotografar? Já previa antes ou esse processo era realmente orgânico no momento? Foi um pouco orgânico no momento, assim, porque eu sempre gostei de avião, mas eu não sou, assim, um aficionado, né? Aí comecei a estudar. Isso me levou a estudar e ver que existe também esse núcleo, essa paixão que é específica daqueles cultuadores, né? Dos aviões antigos e que sejam pilotos ou pessoas que não são pilotos, não têm, né, o brevet, mas eles cultuam os aviões. Então, é um universo também que é fantástico, né? Então, eu fui descobrindo, né, e ao mesmo tempo aprendendo com o Irineu, né, que é um expert nesse assunto, e também com as pessoas com quem eu fiz contato através da fotografia, né, de ele mostrar aquele avião, né, de ele falar sobre aquela cultura, de falar sobre aquela paixão também. Quando a gente fala das fotografias, tu já participou também de inúmeras exposições, né? Inclusive uma que aconteceu ano passado, no Júlio de Castilhos, Museu de História Júlio de Castilhos. Aí outra recorrência minha é que eu fotografo muito Porto Alegre, né? E essa exposição que foi lá no Museu Júlio de Castilhos, eu trago toda a estatuária de Porto Alegre antiga, que Porto Alegre ainda é, mas muitos monumentos hoje estão meio que degradados, mas no início do século passado ela foi uma cidade assim tão quanto Buenos Aires, que tinha esses monumentos. Então, essa foi, como é um museu de história, eu por um edital, eu consegui e fiz a exposição lá, né? Eu chamava de Iconografia Fantástica de Porto Alegre. Então, em Porto Alegre nós temos Netunos, temos faunos, né? Temos ninfas espalhadas por toda a cidade. Então, eu trouxe tudo aquilo lá para o museu. Mas a tua fotografia sempre segue esse caráter de história, né? É um viés meu, assim, de preservação. Eu uso a narrativa fotográfica para mostrar para as pessoas essas questões históricas, seja o automóvel antigo, patrimônio cultural, ou seja, especificamente a arquitetura da nossa cidade, né? Que eu acho muito bacana. Então, eu trago isso pela narrativa fotográfica, né? E agora precisamos falar do livro Raízes Históricas e Culturais do Chimarrão e Erva Mate, que foi lançado em 2023 e ele é alusivo aos anos 80 do Sindimate. Essa obra, você participou com as fotos e esse tema ele é um pouquinho diferente do automobilismo, mas também traz muito da nossa cultura e da nossa história. Conta pra gente um pouquinho sobre esse trabalho em específico. Esse trabalho foi através do produtor que veio a conhecer minhas fotos dos livros anteriores, ele me contratou para fazer as fotos dos livros. E ele está linkado, em que pese o assunto seja chimarrão, é uma cultura para nós que é muito forte, né? Tanto é que acho que quando do lançamento desse livro, 22 e 23, ele foi reconhecido, o chimarrão, né, erva mate, como patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul, através de um decreto estadual, né? Então, assim, está linkado na questão histórica, que é justamente a narrativa fotográfica, trazendo de novo uma questão cultural histórica. Então, a gente viajou, e a repórter que fez os textos, pelo interior do Rio Grande do Sul, nas ervateiras, né, bastante, né, nessas regiões, e aí a gente foi conhecendo desde o tarefeiro, que é que ele faz, a colheita da erva mate, até a história, né,
do cultivo da erva mate e da transformação da erva em chimarrão, né, que passava por aqueles métodos mais rústicos lá de antigamente até hoje as indústrias. Então, visitamos indústrias, os campos, né, onde tem a erva mate na planta, e foi também fantástico nesse sentido, que eu consegui trazer, né, obviamente tem os textos dela bem elucidativos, mas eu consegui trazer essa narrativa fotográfica também. Então está o link histórico aí. E o Raízes, ele está disponível se a gente quiser adquirir? E esse livro, como ele foi financiamento pelo Lei Rouanet, ele acho que é distribuído via Sindimate, ele não tem venda comercial, né, então está em bibliotecas e tal, e acho pelo Sindimate se consegue sim. E agora, início de um novo ano, 2025, já está planejando novos lançamentos, exposições? Tem, as ideias devem sair agora à Noite dos Museus, né, que eu vou participar com fotografias. Ao 25, nós tivemos a edição o ano passado, que foi um pouco mais no segundo semestre por causa das enchentes. E justamente vai entrar essa questão da iconografia fantástica, né? Eu fui selecionado com 1 ou 2 fotos. Nós temos a previsão de lançar o Ferrugem 3, que encerrar a trilogia. Né? Pois é, os outros 2 estão esgotados, é isso mesmo, né? Esgotados. O 1 e o 2 estão esgotados, foram tiragens relativamente pequenas, porque é um universo restrito também. Então, a gente tem o projeto de lançar o 3, tomara que esse ano, né? Vai depender das organizações de cada um, né? De tempo e de agenda. E o Terês segue no automobilismo, aviões? Eu acho que vai sair por aí, né? Porque a questão da mobilidade para nós também é muito, né? Tá ligada entre eu e o Irineu. E tem outros projetos também, assim, que eu estou pensando também em fazer, algumas questões. Esse da iconografia fantástica é o meu desejo, é fazer um livro, né? Tipo o Paixão, que é um livro de mesa, colorido. E isso, obviamente, é todo um processo, né? De entrar em digitais, tudo, então é mais demorado. Mas são mais ou menos esses projetos. A gente acabou não falando também que foi selecionado para participar da Noite dos Museus 2024-2025, que é um evento muito importante aqui na capital. Como é participar de eventos como esse, que tem uma história por trás sempre? É muito legal, né? Porque é a parte da fotografia, que ela ficou em 2024, não foi apresentado, porque o local onde ia ser, era eu e outros fotógrafos, ele foi fortemente atingido e não foi recuperado a tempo. Então, o Instituto dos Museus tem a previsão de agora esse ano, né, ou talvez junto com os outros, ou só esse anexo da fotografia lançar. Para mim foi muito gratificante, porque, como tu falasse, né, é mostrar esse trabalho de Porto Alegre para os porto-alegrenses, que às vezes não se dão conta dessa riqueza de estatuária que nós temos, né? Então, para mim foi gratificante e eu quero levar à frente esse projeto, talvez, em livro, né? Essa é a ideia. Que bacana, a gente vai ter o prazer de te receber aqui para compartilhar com a gente todos esses novos projetos que estão em andamento. Queremos te agradecer muito por estar com a gente nessa terça-feira de carnaval e as portas do RS em Pauta da MASP TV estão abertas. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada.